Fala galerinha aí do sétimo ano aí, hoje vamos estar aí, né, resolvendo aí o plano de estudo tutorado aí, né, de matemática, volume 6, semana 1. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, né, não se esqueça de se inscrever no canal, também ative aí o sininho das notificações, para você estar recebendo aí novos vídeos aí, né. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões, sistematizando os conceitos. O plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares que o dividem em 4 regiões chamadas de quadrantes. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal, X, e uma referência vertical, Y, que juntas definem o par ordenado, que é o ponto x, y. Dizemos que x e y são as coordenadas do ponto x e y. O ponto de interseção entre os eixos x e y é chamado de origem desse sistema e representado pelo ponto 0 e 0. Então, com essa leitura aqui, né, vamos para a atividade aí, né, de número 1. Bom, então vamos para a atividade número 1. A professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo para confeccionar seu plano cartesiano. Bom, então aqui, né, tá a malha quadriculada, né? Eu tracei uma reta aqui, né? Essa reta aqui é a reta X, que é a abscissa, né, que a gente leu lá. Essa reta aqui é a reta Y, que é a ordenada. Então, vamos marcar os pontos aqui, né, que a professora pediu para Gilberto marcar. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Então, marcando o ponto A, é 2 de x, sempre o primeiro ponto aqui é o x e o segundo é o y, tá? Esses dois pontos formam o par ordenado. Então, sempre o primeiro é o x. Então, aqui, ó, 2x, ó. 1, 2. E 3 de y. Então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui está o ponto A, que eu chamei de A, né? Agora, vamos para o ponto B, que é esse ponto aqui. 3 de x, né, é sempre x e y, tá? 3 e menos 4. Aí, os números negativos ficam para essa parte aqui, ó. Aqui fica os números negativos. E essa aqui fica os números... Aqui ficam os números positivos, né? Desculpa, os positivos. E aqui ficam os números negativos. Então, ó, 3 de x. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3 de x. E para baixo são os números negativos. Aqui, ó, menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui está um menos 4. E aqui está o ponto 3. Vou chamar esse ponto aqui de B, tá? Aqui está o ponto 2 e aqui está o ponto 3. Aqui está o ponto 2 e aqui está o ponto 1. É só subir. E aqui é o 0. Agora o ponto menos 1 e 0. Então, vamos marcar esse ponto. Fica em cima do eixo aqui, ó. Do eixo das abscissas, que é o eixo X. Aqui é o menos 1. Para cá é menos. Tá? Então, aqui é o menos 2 e continua. Menos 3, menos 4 e aí continua. Então, menos 1 e 0 fica aqui, porque o 0 está aqui, então fica em cima do eixo. Então, esse aqui é o ponto C. Vamos chamar ele de ponto C. E esse aqui, por último, nós vamos chamar de ponto D, que é o menos 2 e o menos 3. Que aqui é o menos 1 aqui, ó. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 4, que a gente, né, já havia marcado. Então, nós vamos chamar esse aqui de ponto D. Então, marcamos os pontinhos certinho aí. E as crianças ganharam os doces aí, né? Parabéns para as crianças. Então, vamos agora para a questão de número 2 aí, ó. Na figura a seguir, temos
um recorte do layout de uma planilha de Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e linhas dessa planilha, nessa ordem, indica as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Bom, lembrando que ele está querendo, primeiro a gente olha a coluna, né? Porque normalmente a gente olha a linha, mas ele está pedindo para a gente olhar a coluna, porque no Excel é diferente. Então, ele está querendo que a gente olhe primeiro a coluna e depois a gente olhe a linha. Bom, aqui está a planilha, né, de Excel, ao qual se referiu, né, o exercício. Primeiro a gente vai olhar a coluna, né, coluna. Aqui está T, né, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F não tem nada. Então, o azeite, vamos olhar aqui o azeite. O azeite está em qual coluna? Está na coluna C. Então, o azeite está na coluna C. E qual linha que ele está? Está na linha 3 aqui, tá vendo? Então, linha 3. Ótimo. Agora vamos para o frango. O frango está na coluna E. Tá vendo aqui? Então, o frango está na coluna E. E qual linha que ele está? Ele está na linha 5. Então, o frango está na linha 5. Refrigerante. Vamos achar o refrigerante, que é o refrigerante está na coluna B. Está na coluna B, que ela tá vendo? Refrigerante. Qual linha que ele está? Está na linha 3. Vamos para a questão de número 3. O mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de 2 lugares, que estão representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses pontos a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano. Observe os números laterais, eles te indicam onde construir o plano cartesiano sobre a figura. Bom, então essa reta aqui, olha, né, essa reta que está na horizontal sempre vai ser a reta x. Então esses números aqui vão representar a escala x. E a reta vertical representa, né, a escala y. Então aqui nós temos 2 pontos. Então, se a gente for parar para olhar, representar aqui esses pontos, presta atenção aqui, olha. Aqui está a reta x, ó, o ponto A, que olha, está no ponto 80 e no ponto que 40, tá vendo? Porque sempre primeiro a gente olha a reta x. Então está no ponto 80, tá vendo? 80, aí seguindo aqui retinho, 40. Então está no ponto 80 e 40. O ponto B aqui, ó, se a gente for olhar na reta x, ele está no ponto aqui, 40, tá vendo? Está na escala 40 e na escala o quê? 20 aqui, olha, tá vendo? Então vai ser 40 e 20. Vamos para a resolução da questão de número 4. Desenhe o plano cartesiano na malha quadriculada abaixo. E em seguida localize os pontos indicados. Indique também seus respectivos quadrantes. Aqui está a malha quadriculada, né? Esse aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas. Esse aqui é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Aqui nós temos os pontos, né? E a gente vai estar marcando cada um e nós vamos verificar qual quadrante que ele se encontra. Bom, então primeiro vamos, né, deixar aqui uma observação. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo. Então qualquer ponto que tiver nessa malha aqui é primeiro quadrante. Nessa aqui é segundo. Qualquer ponto que tiver nessa malha aqui é terceiro quadrante. Qualquer ponto que tiver nessa malha aqui faz parte do quarto quadrante. Então, vamos lá, então. Aqui nós temos o ponto menos 3, né? Menos 3 vai ficar, né? Vamos marcar o ponto menos 3 e 4. Então, menos 3, aqui, ó, aqui é o 0, menos 1 aqui, menos 2, menos 3. Então, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é o ponto 1, 2, 3 e 4. Então, esse ponto aqui, o ponto P, está em qual quadrante? Segundo quadrante. Então, está no segundo, aqui, ó, segundo quadrante aqui, ok? Está no segundo, dá para saber tranquilo. O ponto 0, que é o ponto M, 0 de x, lembrando que sempre o plano cartesiano, a gente marca os pontos, o par ordenado. O par ordenado é sempre x e y. Então, o x aqui é 0, que está aqui no meio, né? Aqui ficou 0. E o menos 5. O menos 5, aqui nós temos o menos 4 e aqui nós temos o menos 5. Então, nós temos o menos 5 de x, né? E aqui para baixo nós temos o menos 1, menos 2, menos 3,
menos 4, menos 5. Então aqui, ó, o x é 0, tá vendo? E aqui o y é menos 5, então o y menos 5 está para baixo. Então em qual quadrante que ele está? Ele não está em nenhum quadrante, ele está no eixo da ordenada, porque o eixo y é chamado de ordenada. Então ele se encontra aqui no eixo das ordenadas, né? Que é o eixo y. Ok? Agora vamos, esse aqui é o ponto M, ponto M. Agora vamos marcar o ponto N. Menos 4 e menos 6. Menos 4 de x, menos 6 de y. Então vamos lá. Então nós temos aqui, olha, menos 4 de x e aqui menos 5, menos 6 aqui, ó. Então esse aqui é o ponto N. Então o ponto N está em qual quadrante? Terceiro, né, gente? Então o ponto N está no terceiro aqui, ó, tá vendo? Terceiro quadrante. Esse aqui é o ponto K. Aqui é o ponto x e aqui é o ponto y. 5 de x e 0 de y. Então vai ficar em cima do eixo aqui, ó, tá vendo? Aqui é o 1, né? Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. Esse ponto está em cima do eixo da abscissa aqui, né? Que é o eixo x. Então ele está em cima do eixo x, que é a abscissa, tá? Então esse aqui é ordenado é eixo y. Esse aqui está em cima do eixo x. Então ele não está em nenhum quadrante, tá vendo? Porque tem que estar aqui, ó, para estar em algum quadrante. Menos 1 e menos 3. Menos 1 de x e menos 3 de y. E se a gente fosse parar também para fazer uma análise aqui, ó, ele estaria ao mesmo tempo no quadrante 1 e no quadrante 4, né? Porque está em cima do eixo, né? Mas a gente fala que não pertence a nenhum quadrante. Agora vamos para o ponto menos 1 e menos 4, menos 3. O menos 1 de x, né? E o menos 3 de y. Então vamos lá então. Tá aqui, ó, menos 1 e o menos 3. Esse aqui é o nosso ponto L. Nosso ponto L tá terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante aqui, ó. Nosso ponto J, 6 de x e menos 3 de y. Então, vamos marcar esse ponto, ó. 6 de x aqui, olha. 6 de x, tá vendo? E menos 3 de y. Então, tá aqui, olha. Esse aqui é o nosso ponto J. Qual quadrante que ele está? Quarto quadrante. Quarto quadrante. Nós temos o nosso ponto I aqui, que é 2 e 5. Vamos lá, vamos marcar o 2 e 5. Sempre lembrando que é x e y. Sempre x e y. 2 de x, 5 de y. O 2 está aqui e o 5 está aqui, olha. Esse aqui é o nosso ponto I. Está em qual quadrante? Está no primeiro quadrante. E nosso último ponto é o ponto menos 2, né? Menos 2 de x e 4 de y. Então, nós temos aqui, olha, menos 2 de x e 4 de y, que é o nosso ponto H. Nosso ponto H está em qual quadrante? Está no terceiro quadrante. Bom, assim nós finalizamos aí, né, a resolução aí do PET no volume 6 aí do pessoal do 7º ano, essa galerinha aí muito animada. Eu agradeço a todos que estão aí, né, acompanhando os vídeos, que estão compartilhando os vídeos aí entre seus colegas, né? E não se esqueça aí, né, de estar aí se inscrevendo no canal para estar podendo ajudar esse trabalho. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Então, um grande abraço a todos aí e até a próxima.